A deputada licenciada Carla Zambelli, foragida na Itália, ainda não devolveu o apartamento funcional que ocupa em Brasília. O repórter Matheus Dias é quem traz as informações. A parlamentar, procurada pela Interpol, defende que tem direito ao imóvel ainda. Agora, qual é o argumento do advogado, dos advogados, para justificar esse entendimento dela, hein, Matheus? Bem-vindo. Bom trabalho. Oi, Tiago, boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha também. Essa que é uma decisão, então, do STF pela prisão e também pela cassação de mandato, continuam no processo da deputada Carla Zambelli, mas agora tem também essa questão do apartamento, que era usado por ela em Brasília, enquanto deputada ainda, ela que ainda não teve o pedido de cassação concluído, mas está em andamento. Essa é a defesa dos advogados dela, de que esse prazo para a devolução do apartamento funcional deveria começar a contar apenas quando o mandato dela fosse cassado totalmente, já estivesse essa decisão. Como esse processo ainda está em andamento, os advogados acreditam que ela ainda teria direito a esse apartamento, a este imóvel em Brasília. A gente conversou agora há pouco, inclusive, com o advogado dela, Fábio Panhozzi, um dos advogados de defesa, e ele defendeu justamente esse ponto. Vamos ouvir. Conforme um ato da mesa número 5 de 2011, artigo 6º, ele é bem específico na questão que o deputado ele perderá o benefício de usar o apartamento ou auxílio moradia quando ele não estiver mais na função de deputado. No meu entender, ela continua deputada federal até que o mandato dela seja cassado ou não. O coronel Tadeu, suplente da deputada, ele disse que não vai fazer o uso, neste momento, do apartamento funcional e nem do auxílio moradia. Então, mais um motivo que a gente está pedindo que a deputada permaneça com o apartamento à disposição até que ela seja ou não cassada. Pois é, Tiago, quem nos acompanha também, só que a Câmara dos Deputados, ela discorda dessa justificativa, isso porque, para a Câmara dos Deputados, o prazo de 30 dias para a devolução do apartamento conta não a partir do mandato cassado, mas a partir do momento em que a deputada está afastada da função. E esse afastamento dela já aconteceu oficialmente desde o dia 5 de junho. Então, na sexta-feira passada, dia 5 de julho, esse prazo teria sido encerrado e ela teria que devolver esse apartamento no qual ela usava. Essa decisão, então, inclusive, vem junto com uma ameaça da Câmara dos Deputados de que, se não for devolvido esse apartamento, ela terá que pagar uma taxa por cada dia que passar do prazo, viu, Tiago? É isso. Matheus Dias, até daqui a pouco, vou chamar a Dora Kramer. Dora, na sexta-feira a gente deu essa informação aqui no Jornal Jovem Pan, dizendo que terminava meia-noite o prazo, porque, ao que tudo indica, a mãe da parlamentar licenciada e o filho moram nesse apartamento funcional. Agora, há essa discussão, o advogado fala uma coisa e a Câmara fala outra, não é, Dora? Pois é, tem que ver qual é a regra, porque pelo que o advogado falou, ele fala, e não fala em cassação de mandato, fala afastamento da função. E aí parece que a mesa da Câmara está interpretando que o afastamento da função inclui a licença, né? Agora, é muito comum, a gente também comentou isso, né, Tiago? É muito comum a Câmara ter que se ver num embate aí com deputados que já terminaram o mandato, não necessariamente cassados, gente que terminou o mandato, não devolve o apartamento, ou devolve o apartamento todo depredado, enfim, é uma perturbação essa história. De uma maneira geral. Agora, é claro que o caso da Carla Zambelli chama atenção, né? Porque se for essa regra mesmo, ela tem que abandonar, não, ela já abandonou, ela está foragida na Itália, né? A mãe dela e o filho, e não é para parentes, tá? O apartamento é para o deputado ou para a deputada. Então, aí a mesa da Câmara é que vai desempatar esse jogo. E volta aquele velho debate, não é, Deise, sobre os apartamentos funcionais, se são necessários, não são, os parlamentares já ganham muito, poderiam alugar, comprar um imóvel. Olha, Thiago, eu poderia ficar umas 5 horas falando sobre isso, mas esse caso da Zambelli, ele é muito emblemático porque tudo que envolve o nome dela acaba sendo meio obscuro, nas entrelinhas, à margem do que deveria ser o correto, né? Esse
caso do apartamento funcional, ele não é diferente, né? Eu vou só relembrar o caso aqui de um ex-deputado, se eu não me engano, se não me falha a memória, ele já não está mais na política brasileira. O nome dele é Regufe, Antônio Regufe, se eu não me engano. E o Regufe foi parlamentar, foi deputado federal, depois ele foi senador, e ele foi um parlamentar que ele era contra a reeleição, ele nunca tentou a reeleição, e ele foi um dos poucos parlamentares que ele empregava o mínimo que o gabinete, o mínimo que o Congresso Nacional permitia de funcionários no gabinete, e ele recusava 13º, recusava os auxílios que o Congresso Nacional dava para os parlamentares, então auxílio gasolina, auxílio moradia. E eu até trabalhava no Congresso Nacional na época, e eu lembro que, conversando com os parlamentares, muitos deles falavam que aquilo era um deboche, um sarcasmo dele, que ele fazia aquilo para aparecer. Então, a recusa de benefícios por parte do Regufe era só para aparecer, né? O fato é que ele sozinho economizava milhões para os cofres públicos. Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo, esse caso tipo da Carla Zambelli, a gente fica olhando e pensando, poxa, mas isso é um dinheiro público, será que precisa de tanto? Será que precisa de tanto em emenda parlamentar? Será que precisa de apartamento funcional? E esses apartamentos funcionais, eles são gigantes. Eles devem ser somente para o parlamentar, e eles são apartamentos de 300 metros quadrados, são enormes. Então você fica assim, poxa, esse é o Brasil, né? Então é aquilo que a gente estava falando numa outra pauta aqui, fica pior, sempre fica.